Vida. Oferecimento Home Care Unifísio. 24 horas de atenção humanizada. Vou falar hoje aqui no nosso Jornal do Piauí sobre um assunto importante. Um infarto que é registrado em mulheres. As causas, possíveis sintomas, como agir, como se proteger. Estou recebendo aqui o doutor Evardo Rodrigues, ele que é cardiologista. Doutor Evardo, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde. E vai nos ajudar a entender mais esse tema, que parece ser um tema tão específico. Quando se fala de infarto, imagina-se, está se falando de todo o público, de todo mundo. Por que o infarto em mulheres chama mais atenção? Tem características próprias? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. O infarto em mulheres, ele chama atenção. Vou trazer aqui uns dados a vocês. Segundo um levantamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 30% das mulheres morrem devido a causas cardiovasculares. 30%? 30% das mulheres. Então, se você em todo o Brasil? Em todo o Brasil. Se você me perguntar, as mulheres morrem mais de infarto ou de neoplasia de mama, câncer de mama? A maioria das pessoas vai responder que a maior causa de óbito é o câncer de mama, mas na realidade é um infarto. Por que as pessoas então têm essa percepção errada de que, por exemplo, o câncer de mama é mais fatal? Porque o que acontece? As mulheres jovens, elas têm um fator protetor hormonal que diminui a incidência de infarto quando comparado aos homens. Isso as mulheres pré-menopausa. As mulheres pós-menopausa, elas perdem esse fator protetor hormonal de tal forma que a incidência de infarto é semelhante ao dos homens. Aquelas mulheres após 55 anos de idade, elas têm uma incidência de infarto semelhante ao dos homens. O que acontece? As mulheres, elas infartam tanto quanto os homens, só que principalmente os jovens, eles não valorizam os sintomas, eles retardam a procura ao atendimento médico, retardam a procura ao cardiologista, ao pronto atendimento, e isso pode contribuir para aumentar a mortalidade. Os sintomas são os mesmos entre homens e mulheres? Não? Bom, com relação aos sintomas, existem os sintomas típicos, que é aquela dor no peito, aquele desconforto na região do peito esquerdo, pode ser na região aqui retroesternal também, na região do meio do tórax, é aquela sensação de aperto, tá certo? Além disso, pode ter irradiações, essa dor pode ir para o braço esquerdo, pode ir para a região do pescoço, a região da mandíbula, tá certo? E pode vir com sintomas associados, como náuseas, vômitos, um suor frio, uma sensação de desmaio, uma palidez. Esses são os sintomas típicos. Só que existe também os sintomas atípicos que podem acontecer em mulheres. Por exemplo? Por exemplo, uma dor abdominal alta, aqui na região que a gente chama de região epigástrica, semelhante a uma gastrite, tá certo? Pode significar um sintoma de infarto, um cansaço excessivo, sem nenhuma causa aparente, também pode ser um sintoma. Agora, essas dores, elas acontecem no momento do infarto ou elas acontecem dentro de um prazo de tempo que é possível tomar providências? Por exemplo? Às vezes o evento ele é súbito, a pessoa apresenta a dor e ali tem um evento que a gente chama de infarto, que a gente denomina de infarto. Mas existe aqueles casos que a pessoa vem apresentando uma dor que pode ser progressiva, até que chega um momento que aquela dor se torna muito forte e aí o paciente tem o que a gente chama de evento agudo, que é o infarto agudo do miocárdio. Muito bem. Sobre o cuidado que as equipes médicas, os médicos, que consultam mulheres, que recebem essas pacientes, existe também um preparo para fazer uma identificação diferenciada no caso dos infartos das mulheres? Com certeza. A gente, na literatura, ela mostra essas diferentes formas de apresentação, de sintomas que podem acontecer em mulheres. Então, mulheres, idosos, pacientes diabéticos podem apresentar uns sintomas diferentes, uns sintomas atípicos. Então, a gente está preparado para identificar, para fazer uma estratificação desses sintomas, para que possa dar o diagnóstico exato do paciente. Vamos lá. Quais são os cuidados básicos, então, que as mulheres precisam ter para evitar o infarto? Bom, os principais cuidados são principalmente controlar os fatores de risco, a hipertensão, a diabetes, colesterol alto,
o tabagismo, obesidade, sedentarismo. E aquelas pessoas que têm história familiar de infarto têm que ter um cuidado redobrado, tem que ter uma vigilância maior, um acompanhamento rotineiro de consultas de rotina com o cardiologista, tá certo? Temos a questão do estresse também. O estresse é um fator importante que também pode estar relacionado a esse sintoma, ao infarto. Então, a principal coisa que deve ser feita é a prevenção. A prevenção ela é fundamental, com hábito saudável, alimentação saudável, atividade física e acompanhamento com o cardiologista. Mulheres depois da menopausa você falou que os riscos são maiores. São maiores. Os cuidados também são específicos? Os cuidados são cuidados gerais, né? Mais relacionados aos cuidados que eu falei anteriormente. Joel, o que acontece é o seguinte, as mulheres, é muito comum as mulheres fazer a mamografia, fazer o Papa Nicolau, que são fundamentais, né? São extremamente importantes para rastrear doenças ginecológicas, mas elas esquecem de fazer uma avaliação cardiológica. Então, aquelas mulheres diabéticas, mulheres hipertensas, com colesterol alto, elas também precisam fazer essa avaliação cardiológica, porque muitas vezes não valorizam os sintomas. Aí, quando vai procurar o atendimento, quando vai procurar a ajuda do cardiologista, do pronto atendimento, já é de forma tardia. Falando sobre uso, e aí já não envolve especificamente as mulheres, mas também os homens. É um hábito de todos, mais recente, que é o da automedicação ou da busca por soluções mais rápidas para problemas que muitas vezes dependem de tempo. Então, você busca fazer isso de maneira mais breve. Seja na atividade física, então eu complemento a alimentação, uso medicações que possam fazer com que eu tenha respostas mais rápidas, seja para o controle, eventualmente, de questões de saúde mental. Como é que as pessoas estão atentas aos efeitos que os medicamentos podem trazer no longo prazo também em problemas cardíacos? Bom, a gente observa aquela frequente cultura da automedicação. Então, a pessoa chega na farmácia, fala com o atendente, com o balconista ali, e aí ele orienta uma medicação. Então, essa prática, ela não é recomendada, tá certo? É uma prática que não é recomendada, tem que procurar o atendimento médico, tem que procurar o profissional especialista, tá bom? Porque quando a gente fala em doenças cardiovasculares, existe uma estratificação que é feita com exames laboratoriais, temos exames específicos para fazer esse rastreio, para poder identificar esse risco da pessoa apresentar doenças cardiovasculares. Queria agradecer ao senhor, doutor. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Obrigado por ajudar nós aqui a levar ao telespectador cuidados com a saúde também das mulheres em um dia tão especial e significativo. Obrigado. Muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco.